Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor Deus me disse: desça e vai até a casa do oleiro, e lá eu lhe darei a minha mensagem. Então eu fui e encontrei o oleiro trabalhando com o barro sobre a roda de madeira. Quando o vaso que o oleiro estava fazendo, aleluias, se quebrou, glória a Deus. Está assim nessa versão? Como é que está na versão aqui, irmão Silvano? Se estragou, amém? Se quebrou. Tem alguém que tem uma versão diferente? Se estragou, se quebrou, quebrou. Então ele pegava o barro e fazia um outro vaso conforme ele queria. Aí disse o Senhor: será que eu não posso fazer com o povo de Israel o mesmo que o oleiro faz com o barro? Vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está na mão do oleiro. Em qualquer momento posso dizer que vou arrancar e derrubar ou destruir qualquer nação ou reino, mas se essa nação ou reino abandonar a sua maldade, então eu mudarei a ideia a respeito daquilo que tinha prometido fazer. Mas eu também posso dizer que vou construir qualquer nação ou reino, mas se essa nação fizer o que é mal e não me obedecer, então eu mudarei a ideia a respeito daquilo que tinha prometido a fazer. Portanto, Jeremias, diga ao povo de Israel e aos moradores de Jerusalém que eu estou fazendo planos contra eles e me preparando para castigá-los. Digas que deixem de fazer o que é mal e que melhorem a sua maneira de viver. Amém? Glória a Deus. Pode tomar o seu assento, adorando ao nome do nosso Senhor Jesus. Eu e você temos a liberdade para adorar e glorificar ao nome do Senhor. Eu quero ser bem breve, irmãos, e é uma palavra bastante conhecida, e eu tenho certeza que sempre que a gente escuta a palavra do Senhor, ela vai se renovando, ela vai falando conosco, ela vai nos ensinando, e eu tenho certeza que hoje aqui Deus quer operar em nosso meio, Deus quer falar conosco, Deus quer ensinar nós através da palavra do Senhor. Então a Bíblia vai nos dizer, irmão, Jeremias, capítulo de número 18, que Deus, o Senhor, Ele chega até Jeremias, fala para Jeremias: levanta-te e desça até a casa do oleiro, que lá eu vou falar contigo. E a Bíblia fala que Jeremias, sem questionar, sem reclamar, obedece à voz e à vontade do Senhor. Porque a gente sabe, irmãos, pelo contexto histórico, só para mim dar um contexto para os irmãos entenderem, quando a Babilônia veio, pegou Daniel, pegou Sadraque, pegou Mesaque, Abednego, foi como que o vaso de Israel se quebrasse, né? Se desmanchasse. Israel estava praticando pecados e os povos inimigos estavam tomando seus filhos pela permissão de Deus, por causa do pecado do povo de Israel. Porque era mais ou menos assim, para os irmãos terem uma ideia. Às vezes, dentro do povo de Israel, se dizia que servia a Deus, se falava que se servia a Deus, mas de repente o povo se voltava e adorava Baal, adorava o Deus que queria mandar água, o Deus que queria mandar chuva, e o povo foi se perdendo. Então Deus vê que a nação está perdida e levanta um homem, pode levantar um pouco fundo, levanta um homem chamado Jeremias como profeta na sua época. Bem sabendo que Jeremias nem era para ser um profeta, era para ser um sacerdote, mas na falta de sacerdote, vira profeta. Se não tem tu, vai tu mesmo. A Bíblia diz que Ezequiel, ele vem da linhagem sacerdotal, não era para ele ser um profeta. Mas Deus, Ele olha para mim e para você, e eu e você viemos de uma família que não era para nós ser profeta. Mas Deus está nos levantando nessa última hora para ganhar almas, para falar para este povo que se eles ouvirem a voz do Senhor e praticar, a vida deles vai ser diferente.
Irmãos, tem pessoas que estão precisando só de uma palavra minha e sua, para dizer para eles: sabe esse teu problema? Meu Deus, esse problema não é nada. E muitas vezes nós chegamos na nossa família, o problema nos atinge, mas Jesus disse que no mundo nós teremos aflições. E é tudo, sabe para quê, irmãos? Para nós poder dizer depois: fica tranquilo, também aconteceu comigo, mas Jesus fez na minha vida. Quem sabe hoje aqui, se eu perguntasse para cada um dos irmãos como é que era a sua vida antes de Jesus, como é que era, mudou, você ia dizer sim. Tive muitas mudanças, muitas melhoras, o Senhor me livrou, me libertou disso, me tirou daquilo, eu consigo ter uma noite de sono, eu consigo estar na presença de Deus. O Senhor, Ele transforma. Mas muitas vezes o povo não consegue ouvir a voz do Senhor e praticar a sua palavra. Então Deus levanta um homem chamado Jeremias, que ele toma uma posição, que é ficar de pé e ir até a casa do oleiro. E muitas vezes, irmãos, Deus vai querer dar coisas para mim e para você. Vai querer mostrar coisas para mim e para você, como Deus mostrou para Jeremias a olaria. Deus também quer mostrar para você hoje. Deus também quer usar você hoje. Deus quer estar contigo hoje, não amanhã, não mais para frente, mas Deus quer te usar ainda aqui na terra. Ainda agora, nesse ano 2024, Jesus quer te usar. Mas eu e você precisamos fazer que nem Jeremias, tomar uma posição. Jesus só usa aquele que está posicionado para ser usado. A gente sempre costuma dizer que a igreja é um exército, que a igreja está para a batalha. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. As portas é um instrumento de defesa, ninguém ataca com uma porta. A porta é para defender, significa que a igreja ataca e o inferno não pode prevalecer. Eu e você precisamos ter posição nessa última hora. Eu e você precisamos ter força nessa última hora. Muitas vezes eu vejo homens e mulheres que outrora faziam a obra de Deus em um fervor, hoje estão tristes e desanimados, porque o desânimo ele vem, a dificuldade vem, irmão, é normal isso, mas Jesus ele está conosco todos os dias até a consumação do século. O que nós não podemos fazer é nos abater e dizer: Senhor, eu largo a cruz. Eu preguei na semana passada as 10 virgens, elas até dormiram, elas até se esfriaram, elas até pararam um pouquinho, mas não largaram de ter azeite em suas vasilhas. Elas estavam sobrecarregadas, foram dormir, ok, mas não deixaram o azeite faltar na sua casa, na sua vida. A Bíblia vai falar que o Jeremias ele toma uma posição, porque se ele não tomasse uma posição, Deus não ia falar com ele. A mensagem de Deus não ia chegar para Jeremias se ele não ia aonde Deus mandava. Tem coisa que vai chegar na nossa vida quando nós fizer aquilo que Deus está mandando, aquilo que Deus está alertando no teu coração. Sabe aquilo que você ora e Deus está dizendo para você fazer no seu coração, no seu íntimo. E se você ainda, quem sabe, mas pastor, eu não estou ouvindo nada, não estou entendendo nada. Calma. Ninguém está aqui de forma enganada. Eu nem sei quantos milhões de espermatozoides tinha antes de chegar no ventre da sua mãe, irmão. Tu chegou aqui já vencedor, irmão. Tu já chegou aqui sendo escolhido. E agora eu vou dizer o melhor. Para a terra, aí Jesus veio, morreu por mim e por ti, e Ele te escolheu para que hoje você estivesse aqui na igreja, e Ele escolheu o teu filho para ser teu filho, a tua mãe para ser sua mãe, teu pai para ser teu pai. Ele selecionou tudo, Ele escolheu tudo, nada é por acaso, e não adianta pensar que vai passar a vida aqui, e não vai acontecer nada, depois tu reencarna besteira, é uma vez só. É um momento só, é um abraço, é um beijo, é estar perto da família o quanto antes, é estar com a sua casa em ordem o quanto antes. A Bíblia fala que Jeremias toma uma posição porque ele quer algo diferente na vida dele. Deus está dizendo: Jeremias, tu quer ouvir a minha mensagem? Desce lá na olaria. E Jeremias não discute, Jeremias desce. Ele vai.
E quando a Bíblia diz que Jeremias chega lá, o oleiro não começa a trabalhar, o oleiro está trabalhando. O Jeremias podia ter pensado, a mensagem, quando eu chegar lá, Deus vai me dar a mensagem. Não, a mensagem de Deus não para, o tempo todo Deus está trabalhando, o oleiro está trabalhando. Se o Jeremias não descesse lá, o oleiro estava trabalhando. Muitas vezes o que acontece, é assim com nós, é assim comigo muitas vezes. Nós pensamos que Deus não está vendo, que Deus não está trabalhando, que Deus não está fazendo, mas na verdade é nós que não tomamos uma posição ainda, e Deus está fazendo lá na olaria, só nós que não chegamos lá ainda para ver Deus trabalhar. Irmão, o que eu quero que fique claro nessa noite, você pode esquecer amanhã, na segunda-feira, de toda a palavra que eu estou pregando aqui nesses minutos, mas não esqueça que Deus está trabalhando. Você pode não estar vendo agora, você pode não estar sentindo agora, mas Deus está trabalhando por dentro, pelo interior, devagarzinho Deus trabalha. Aleluia. Irmão, Deus criou a terra em 7 dias. 6 dias, o 7º descansou. Tu acha que Deus podia ter dito numa palavra só, cria o mundo do jeito que eu estou pensando aqui agora, e tudo poderia ter acontecido num dia só. Mas Deus fez tudo em ordem, com calma e tranquilidade. E quando Ele terminava, Ele olhava. E a Bíblia diz assim, e Deus viu que era bom. E Deus criava a água, e Deus viu que era bom. E Deus criava o sol, e Deus viu que era bom. Deus criou o ser humano e disse, Deus viu que era bom. Sabe o que Deus está fazendo? Ele está ensinando você a ter paciência. E a você parar certa feita. Uma vez por dia Deus parava. E olhava para aquilo que Ele fazia. E conferia se estava bom ou se não estava. Porque se não tivesse bom, no outro dia Ele melhorava. E eu e você passamos um dia, passamos outro, passamos um mês, 2 meses, 1 ano. E não paramos nem um pouco para ver se aquilo que a gente está fazendo sentido para a nossa chamada, está dentro do plano de Deus, está dentro dos projetos de Deus. Deus está falando, calma. Olha, analisa, vê a sua vida, vê o que você está fazendo. Isso está dentro da minha vontade? Alguém já ouviu promessa de Deus? Só levanta a mão quem já ouviu promessa. Pode levantar. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu Deus falar de alguma forma. Deus chegou no Silvano usando um servo, ou às vezes na palavra, chegou no William. E a coisa mais linda quando a gente está no começo da caminhada, né? Aí que Deus vai dando um monte de promessas, né? Depois que a gente está mais velho, passa 1 ano às vezes, né? E não se renova, mas é porque nós esquecemos. Mas Deus tem a sua palavra de pé. Deixa eu dizer para você, Deus não esqueceu de nenhuma das palavras que Ele te disse. Você pode ter esquecido naquilo que Deus vai fazer na tua vida, mas Ele não esqueceu. Para Ele ainda está de pé. Para Ele é como se Ele tivesse falado antes, agora mesmo, há poucos minutos atrás, e eu e você estamos esquecendo. Então está na hora de nós parar e olhar, ver se aquilo que a gente está fazendo está realmente de acordo com a vontade de Deus. Ver se aquilo que eu e você estamos fazendo está realmente de acordo com o chamado de Deus na nossa vida. Irmão, tem gente que quer ser um pregador, mas passa 1 mês e não abre a Bíblia, não vai ser pregador. Tem irmãos que querem cantar, passa 1 mês e não ensaia, não aprende a cantar na nota, não aprende como tocar, não vai. Se o Caleb quisesse tocar bateria e não tocasse na bateria, ele não iria tocar bateria, irmão. E é assim, eu e você quer ganhar alma, mas se você não praticar em ganhar alma, se você não buscar, você não vai conseguir, irmão. Você tem que praticar. O que eu digo para você é, coloque qual é o seu objetivo, o seu propósito, a sua chamada, aquilo que Deus falou contigo. Se um dia tu pode, irmão, bota no papel. Uma vez Deus falou comigo, eu ia fazer isso aqui. Um dia Deus falou comigo, aquele dia Jesus falou daquela forma comigo, tão especial. Ele falou isso. Eu sei que você lembra, eu lembro. Aí você anota. E aí você olha o que você está fazendo hoje. Será que se você continuar todos os dias fazendo o que você está fazendo hoje, você vai alcançar isso que Deus te prometeu? A Bíblia diz que Deus, Ele promete e Ele vela para cumprir aquilo que Ele prometeu. Sabe o que é velar? É Deus chegar, irmão Silvano, eu vou te usar. Aí Ele pega o irmão Silvano e continua acompanhando. Velar é isso. Velar é acompanhar. Velar é estar próximo. Velar é estar acompanhando.
Deus, Ele acompanha para que a palavra dEle se cumpra na nossa vida. Aleluia! Sabe o que é isso? É Deus dizendo, eu quero te usar. E quando você vai para uma igreja para ser usado, Deus entra no carro contigo, desembarca contigo, senta na cadeira contigo e te usa. Porque Ele não te deixa só. Esse é o nosso Deus. Vamos lá, para nós logo já finalizar. A Bíblia diz que quando Jeremias chega lá, o oleiro está com aquela roda, né? É tipo que nem as vó, né, que fazia aquele crochê com as máquinas assim, né? O oleiro também, ele toca a roda assim, né, com o pé. Daí a roda vai girando, ele vai tocando, a roda vai girando, e aqui ele vai modelando o vaso, dessa forma. E quando Jeremias ele chega, ele acompanha o oleiro lá, fazendo. E de repente o vaso se quebrou. Outras versões era, se estragou. O vaso na mão do oleiro, ele se quebra. Não é o oleiro que quebra o vaso se quebra na mão do oleiro. Sabe por que o vaso se quebrou na mão do oleiro? Porque o oleiro estava trabalhando com o vaso. O oleiro jamais vai quebrar aquilo que é dele. Deus não quebra nós. É nós que muitas vezes nos quebramos. Mas graças a Deus, que eu e você, quando nos quebramos, não nos quebramos em qualquer lugar. Nós já estamos na mão dele. Estamos no cuidado dEle, estamos no carinho dEle. Às vezes a dificuldade vem, a gente dá aquela rachadinha, mas nós estamos na mão dEle. A dificuldade aparece, nós nos enfraquecemos, vai quebrar tudo, mas é na mão dEle que nós estamos. E quando Ele está na mão dEle, quando está lá, quando Ele está limpando, quando Ele está preparando, o vaso se quebra. Aí alguém podia ter dito lá, o vaso quebrou, joga fora. Não, na mão de Deus nada vai fora. Jesus disse, todo aquele que vier a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Está na mão de Jesus, está sendo usado por Jesus. Está na mão de Deus, Deus está cuidando. Aleluia. Sabe o teu projeto? Se está na mão de Deus, está tudo certo. Sabe a sua família? Se está na mão de Deus, está tudo certo. Sabe a sua casa, os seus sonhos? Se está na mão de Deus, está tudo certo, irmão. Na boca de outra pessoa vão olhar para o teu projeto, para a tua família, para o teu sonho, vão dizer, esse já era, quebrou, já era. Mas na mão de Deus ainda é projeto de Deus. Você é escolhido. Você é escolhido. Você sabia que, segundo os geólogos, tem mais de 200 tipos diferentes de barro. 8 desses tipos de barro que existe, dá para fazer vaso. Dentre esses tantos tipos de vaso, barro, Deus escolheu eu e você para lapidar, para moldar. E eu e você vamos dizer, mas o outro é melhor que eu. O outro é mais importante que eu. Não, não. Deus tem algo para cada um de nós. Um vaso, na época de Jesus, levava água. Lembra da mulher que pegava com o cântaro? Era um vaso. O outro vaso era uma candeia que levava azeite. Todos os vasos têm a sua importância. Só deixa eu dizer uma coisa. Se o vaso não quer, Deus faz outro. Deus faz outro, ninguém é insubstituível. Não devemos pensar que a obra de Deus vai parar se nós parar. Eu tenho certeza que Deus sempre vai levantar o seu remanescente para fazer a obra do Senhor. Aleluia. Para nós finalizar, depois que o oleiro vê que o vaso quebra, ele não joga o barro fora, ele aproveita o mesmo barro e faz um vaso novo. Sabe por que ele faz isso? Porque eu e você precisamos mudar muitas vezes. E isso é em tudo, irmão. É no caráter, é na oração, é na vida cotidiana, é no dia a dia com Deus. Nós precisamos mudar, constantemente mudar.
E sempre, quem já fez mudança de casa? Sempre a mudança de casa estraga um móvel. Sempre a mudança de casa. Tu abre um buraco da pia num lugar, no outro lugar, outro buraco na pia. A mudança dá desencaixes. E quando o vaso está sendo formado, existe mudança dentro da forma do oleiro. Porque Deus, Ele recebe eu e você como barro sem forma e precisa nos formar para nos usar. E é normal que enquanto Ele está nos formando, enquanto Ele está nos preparando, algumas coisas se estragam, algumas amizades se estragam, algumas amizades se quebram, algumas famílias se dá divisão. Jesus disse que Ele não veio para dar paz a este mundo, Ele veio para trazer divisão. Jesus disse que dentro de uma casa vai ter 3 de um e 2 de outro, 3 que estão acreditando em Jesus e 2 que não. Jesus falou isso. Ele falou assim. É porque eu e você somos escolhidos e separados para ser usado por Deus. E independente da nossa circunstância, se nós confiarmos no Senhor, mesmo que esteja doendo, mesmo que esteja latejando como é uma dor de dente, mesmo que esteja nos dificultando, se nós entregar nossa vida para o Senhor, o melhor Ele vai fazer por nós. Sabe por que eu sei isso? Porque a Bíblia diz que os pensamentos deles não são o nosso pensamento. O nosso caminho não é o caminho dele, porque o pensamento dele, o caminho dele são mais altos que os nossos caminhos. Porque 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Vamos se colocar de pé? Para nós orar. A Bíblia vai dizer que Ele faz o... Eu fui dar uma pesquisada, né? Existia uma ferramenta chamada furadouro. Talvez eu já contei essa história. Que eu pesquisei do furadouro. Que eu achei bem interessante. Era uma ferramenta que eles usavam na época, bem como se fosse um pincel, para fazer os pequenos detalhes, né? Enquanto o barro estava girando o vaso, fazer pequenos detalhes. E muitos desses detalhes era colocar o nome do oleiro no vaso. Né? Hoje, se nós pegar a parte de baixo aqui do vaso, aqui, alguma coisa, sempre vai ter o nome da onde que fez, quem é que é o fabricante, o CNPJ da pessoa que fez. E é por isso que eu e você temos hoje a identidade, a marca de Jesus na nossa vida. A marca de Jesus está dentro de nós. Não podemos fugir disso. Ele nos escolheu e está dentro de nós uma identidade, um DNA único. Nós somos vaso na mão dele, mas quando vão olhar dentro de nós e verificar de onde que nós viemos, vai olhar e vai ver que foi dele. Assim como foi lido na palavra introdutória, o fruto não pode sair se não estiver conectado na videira. Só a vara sozinho não dá fruto. Mas se estiver conectado na videira, e a videira é conectada em nós vamos dar fruto. Se nós der fruto, nós vamos ser reconhecidos de quem nós somos. E nós somos dele. Enquanto o vaso se quebra, enquanto o vaso fica pronto, enquanto o vaso vai para o fogo, enquanto o vaso fica moldado, tudo o que acontece dentro da olaria, o oleiro está acompanhando. Tudo o que acontece na olaria, o oleiro está junto. Tudo o que acontece na tua e na minha história, o oleiro não deixou de olhar. Ele está te vendo, Ele está te acompanhando. Eu quero convidar você para fazer uma oração.